Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Arthur aqui de volta para trazer mais um assunto para vocês que possa, né? O objetivo aqui é tentar fazer diferença para você que é professor de sala de aula. Gente, e aí eu quero falar sobre isso, né? Eu estou aqui no ambiente da minha casa, certo? Para bater um papo com vocês. Esse é um projeto novo, né? Um projeto do meu canal. Sou professor de sala de aula, certo? Então, esse ambiente, se vazar um pouco o som, saiba que eu estou em casa e, como todo projeto que começa, temos que começar com a verdade, com o pé no chão. Então, eu acho que eu posso contribuir com você, trazendo experiências de educação de sala de aula, certo? Então, se você é inscrito aqui do canal, se você leciona ou se você tem interesse pelo assunto, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Espero contribuir com vocês. Agora, eu trago temas, trago algo que eu acho que possa contribuir, somar, acrescentar aí na sua vida. Porém, esse é um projeto que leva o meu nome. Então, a pauta, conforme você que faz parte aqui do canal, você vai colocar nos comentários se isso está contribuindo para a sua vida e você vai dar suas sugestões, é muito bem-vindo, e vocês aqui vão dizer os caminhos que esse canal, que esse novo projeto vai tomar, certo? Eu pretendo documentar a minha profissão de educador, eu sou músico também, toco um pouquinho, estou como aluno de canto, e aí a gente vai construindo juntos aqui as nossas pautas, tudo bem? Legal? Pronto, gente. Hoje eu trouxe para vocês um assunto super interessante, super importante também para aquelas pessoas que lecionam de sala de aula. É muito importante a gente conhecer as pessoas que nós estamos trabalhando, né? Então a pauta de hoje que eu trouxe para vocês é a diferença entre as gerações X, Y, Z e vamos para frente e vamos continuando a conhecer as gerações. É importante a gente entender as gerações porque só assim nós vamos poder compreender literalmente a geração em que a pessoa ela construiu a sua vida. E isso é que corresponde a gente entender os seus atos, seus hábitos, suas atitudes. E para quem leciona, para quem está à frente trabalhando com essas pessoas, a gente tem que buscar entender a forma até mesmo de pensamento, para poder a gente, uma vez conhecendo, a gente sabe encaixar a nossa metodologia e ajudar melhor as pessoas, beleza? Então bora para frente. A primeira geração que eu queria falar com vocês aqui, como sempre, né, eu, com base nas leituras que eu fiz, as pesquisas que eu fiz, eu organizo o material mais ou menos, só para você entender, como se fosse um artigo, né? E aí esse artigo eu sempre coloco na descrição do vídeo para que você possa ter acesso. Então, caso você, como eu falei, é um projeto novo, eu não tenho nem 1000 inscritos ainda, então eu só posso fazer no momento vídeos gravados para vocês. Então, esse material que eu estou trabalhando com ele, eu vou deixar o link para poder você abrir para leitura também, fazer o seu fichamento, né, para você estudar com esse conteúdo. Então, você pode pausar, abrir eu gosto muito assim, por exemplo, compartilhar a tela em 2 blocos, né? Então, você pode assistir, no outro você pode pegar o material e ir observando os comentários que a gente vai fazendo, tudo bem? Então, a geração X, né? A primeira geração que eu trouxe aqui, né? A geração X, ela é dos anos 60 até início dos 80, né? Então, nos 3 pontos, se você tiver aí com o material que eu anexei para você no link aí da descrição, ela, número 1, né, ela viu nascer o computador pessoal, a impressora, o celular, a internet, né? Então a geração X, ela viu isso surgir e acontecer. Em segundo lugar, ela começou a financiar o seu apartamento. Então aquelas primeiras pessoas que afora evidentemente quem é filho, né, de um construtor, de um pedreiro, que os pedreiros no Brasil são muito criativos, né, constrói tudo do zero, tem capacidade para isso. Mas essa geração X, ela começou a ter aquela ideia, vou comprar minha casa, certo? E viveu, né, por ser dos anos 60 aí, dos anos rebeldes, né? Então nós estamos vendo aqui gerações que vêm dos anos 60 para cá, né? Então os anos rebeldes, né, você tem toda uma geração que, vamos lá, viveu assim, aquela maior rebeldia, digamos assim, né, do sexo feminino, né? As festas de Woodstock, né?
o rock and roll aí, né? E por aí vai, né? Ela viveu um mundo da incerteza do pós-guerra, né, gente? Após o que ficou conhecido como Baby Boom, né? O nascimento de muitas crianças após o período das guerras, né? E a Guerra Fria, os anos 60, né? Então, logo aí após a Guerra do Vietnã, né? Então, a gente está falando dessa geração aí, tá bom? Então, são vistos como sendo aqueles que chutam balde, né, se rebelam, né, largam tudo, inclusive profissionalmente, viu? E vão fazer aquilo que proporciona a eles a felicidade. Que, de certa forma, hoje, nós estamos vendo muito acontecer isso, né? As pessoas hoje, elas não são mais presas a uma profissão só. A pessoa se formou numa profissão e possa ser que ela mude com o tempo, né? Possa ter uma migração profissional, né? Digamos assim. Beleza? Então, fazer aquilo que proporciona felicidade. Então, seja viajar, tornar-se um escritor, tornar-se um pintor, né? Então, é uma geração aí que, se for o caso, eles se desapegam com uma certa facilidade, né? Então, meados aí dos anos 50, né, essa geração X, né, recebe aí por Robert Capa, né, chamado as pessoas nascidas, e aí ficou conhecido o Baby Boom, né, na década de 20, década de 40, que foi o aumento, né, populacional, porque o mundo vinha, né, da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, né, 45 aí a Segunda Guerra, então, ao voltar da guerra, as pessoas foram reconstruir literalmente a sua vida, inclusive as suas famílias, né? Então, nasceram no início dos anos 60 até o final dos anos 70 e, por vezes, são incluídos também entre os nascidos até os anos de 1982, né? Eles enfrentariam um mal incerto, sem definição, um futuro hostil, né? Período de pós-guerra, Guerra Fria, né? Então, a geração Baby Boom, né? E aí passou pela fase hippie, né, a rebeldia que nós falamos, foi fazer carreira no mercado, então foram trabalhar como agentes, acionistas, né, viu surgir o computador pessoal, a internet, o celular, a impressora, o e-mail, né, viu-se um mundo mudar muito, né, esse artigo aqui, a pesquisa que eu peguei, minha gente, ela dá para notar, né, no que eu estou relatando aqui para vocês, e se você tiver com o arquivo aberto aí, você vai perceber que está se referindo, né, inicialmente à cultura estadunidense, né, e porque evidentemente que aqui no Brasil o advento da internet, né, é depois desses marcos temporais que está sendo citado aqui no artigo, beleza? Então é importante dizer isso a vocês, certo? Da entrada com sorte no apartamento modesto, ainda que modesto, e que vai pagar por 60 anos. Então, é a primeira geração, entre as gerações que nós vamos falar, que nós conhecemos, que nós estamos aqui conversando, que vai encarar aí a questão do financiamento, né? Hoje em dia, né, cada vez mais comum ver esses profissionais chutando balde, como eu falei para vocês. Então, hoje nós estamos vivendo uma época que as pessoas estão pensando muito, né, na vida, repensando a vida, ressignificando a vida, né? É uma pandemia dessas que nós estamos saindo, né? Uma geração pós-pandêmica dos nossos alunos, né? As pessoas, na época da pandemia, do lockdown completo quase, só poder sair em busca de alimento, né? Quase que todos os trabalhos, exceto os essenciais, considerados essenciais, todos, né? Trabalhando de casa, né? Home office, e aí muitas pessoas estão repensando, né, as suas vidas, né? E aí também a geração X, né, que larga tudo para pintar quadros, estudar fotografia, gastronomia, etc., aquilo que os fazem felizes. Então eles ao terem se aproximado muito forte da questão do que foi uma guerra, né? Aliás, várias, né? Dependendo da pessoa, pode ter pessoa aí que passou por duas delas, né, ou mais. Então essa geração poderia ter se encontrado numa situação onde eles ressignificaram literalmente as suas vidas, né? Então essa é a característica das pessoas dos anos 60 até os anos 1982, segundo esse artigo aqui que eu pesquisei, certo, pessoal? Você pode colocar nos comentários, tá? Se você convive com alguém, né, que é dessa geração X, conhecida como X,
talvez o seu pai, sua mãe, um tio, né, um irmão mais velho, né, um primo, e pode comentar aí se realmente essas características fazem sentido, né? Provavelmente nós professores, né, nós alunos, de certa forma, tivemos professores dessa geração, né? Então, será que essas características foram, né, ou podem ser observadas por nós, né, nesses professores, nessas pessoas mais velhas, né? Seguindo então, né, agora a geração Y, pessoal, geração Y, né, que compreende aqueles que nasceram aí em fins dos anos 70. Tô olhando aqui pro artigo, tá, pessoal? Então, de vez em quando eu baixo a cabeça para puxar uma referência e bater esse papo com vocês, né? Fins dos anos 70 e início dos anos 90, né? Então, a geração Y vai representar, nos anos 2012, 20% da população global, viu? Então, cito o livro Social Target, né? Então, lá ele coloca esses dados lá, né, para que a gente possa conferir, né? A geração que da época de grandes avanços da tecnologia, da prosperidade econômica, né? Era comum para eles a TV a cabo, os videogames, computadores, né? Vários tipos de jogos, entre outras coisas, né? Cresceram vivendo, né, em ação, né? Uma geração muito ativa, estimulados por atividades, fazendo tarefas múltiplas, né? Várias coisas ao mesmo tempo, né, na vida, acostumada a conseguir o que querem, não se sujeita às tarefas subalternas de jeito nenhum, né, de início de carreira, né, e vão lutar por salários ambiciosos, né, desde cedo na sua carreira, certo? É comum para a geração Y, né, que esses jovens dessa geração trocam o emprego com frequência, né, em busca de oportunidades melhores, e vai oferecer aí muitos desafios na sua carreira profissional para o crescimento deles, né, porque são mais desapegados no que se refere aí à geração anterior que nós comentamos, a geração X, né? Para as pessoas da geração X, né, os pais dessas pessoas da geração Y, né, quem é da geração Y pode ser considerado uma pessoa que tem desinteresse, né, que não tem preocupação com o seu futuro, já que são mais desapegados, né, do que as pessoas da geração X, né? Então podem ser vistos por elas em determinados momentos como até despreocupados com a vida, né? Cresceu no mundo digital, tá desde sempre familiarizado com dispositivos móveis, comunicação em tempo real, né? Pertence a um grupo de consumidores exigentes, né? Geração Y é assim, e informados com peso na tomada de decisões de compra, né? No meu caso, eu seria então da geração Y. Deixa eu só ter certeza aqui, que eu quero fazer um comentário para vocês em relação a isso, né? Deixa eu ver aqui, de volta. É isso, né? Então, eu tenho 38 anos, eu estaria aqui na geração Y, né? E aí, assim, apesar de ele estar falando isso aqui, né? Porque ele está comentando aqui, ó, sobre cresceu no mundo digital, está desde sempre familiarizado com dispositivo móvel, comunicação em tempo real, né? Então, para salientar para vocês que a maior parte dessa descrição eu encontrei, né? E eu estou percebendo que se refere às pessoas americanas, claro. Eu nasci em 85 e só fui ver, né, essa questão assim do meio da digital, né? Assim, celular, internet, já depois, né, dos anos 90, né, com acesso à escola, né, e tudo. Então, só fui ter o primeiro celular, por exemplo, quando eu fui começar a trabalhar, né. Então, aqui são os aspectos gerais, só para vocês terem essa noção, tá certo? Vai dar certo aí a nossa compreensão. Então, é uma geração que cresceu com a tecnologia e usa desde a primeira infância, né. Desenvolveu uma grande capacidade de estabelecer e manter relações pessoais próximas, ainda que à distância também, pela questão dessa conexão, né? Interconectividade. A tecnologia e os dispositivos móveis permitem a comunicação entre si, como nenhuma outra geração tinha feito anteriormente, permitindo partilhar experiências, trocar impressões, comparar, aconselhar e criar e divulgar conteúdos que são no fundamento das redes sociais, né? Preocupado com o meio ambiente, causas sociais, tem como hábito ser
tão multitarefa quanto seu smartphone, podendo ao mesmo tempo trabalhar em mais de um projeto, responder e-mails, né? Acompanhar as notícias através de um site, conversar com os colegas de trabalho, conversar com os amigos online, ouvir música e dar atenção às redes sociais. Então, o tripé acabou afastando aqui um pouquinho, mas vou colocar aqui, pronto. Eu me identifico com essa última parte aqui, viu, de ser multitarefa, né? Coloca aí nos comentários se você também é assim. Eu me identifiquei agora com essa última parte aqui da geração Y. Agora tem a geração Z, pessoal. Nascido no final de 1992, indo até 2010 aqui, né? Segundo o artigo que nós estamos analisando, né? Peguei várias referências, né? E aí tem essa caracterização aqui temporal da geração Z, certo? Expansão exponencial da internet, dos aparelhos tecnológicos, são conhecidos por serem os nativos digitais, né? Já nasceram completamente com as ferramentas digitais, né? Perdão pela tosse. Estão sempre conectados, né? Nunca viram um mundo sem computador. Esses aqui, se houvesse algum evento aí, que Deus proteja todos nós que não aconteça, mas em caso de acontecer, eles eu acho que teriam muita dificuldade de se adaptar, né? Porque eles são nativos digitais, né? Então a gente às vezes não tem noção do que é isso, né? Então de 92 até 2010, né, essa geração. E aí, para eles a globalização não foi um valor adquirido no meio da vida, por um custo elevado, não, né? Para nós, professores, e mais velhos ainda, sim, isso foi uma coisa que teve que ter essa mudança, né, de geração, essa mudança de época, né? Nesse sentido da globalização, como ele coloca aqui. Mas para eles não foi assim, porque eles já nasceram, né, nesse período digitalizado, né? Aprenderam a conviver com ela já na infância, né? Na infância. Para quem está com o artigo aí, você vai ver que mais abaixo um pouquinho tem uma criança, né, com tablet, e para essa criança o tablet ele representa uma brincadeira, né? Quanto que para mim, que estou aqui acessando aqui o canal, eu uso o tablet para abrir o artigo e ver, e falar com vocês. Então, digamos assim, eu uso para trabalho, a criança usa para a sua diversão, para os seus primeiros passos, né, no ambiente digital, né? Então, só para você ver a diferença aí das gerações, né? O que acaba por causar diversos problemas com outras gerações, como isso, né? Porque a gente debate na escola que, por exemplo, uma parte dos alunos parece ter dificuldade para escrever a caneta, a lápis, né? Já se você pedir para ele acessar, digamos, o WhatsApp, o Instagram para mandar mensagem para uma pessoa, né? Que ele se comunica diariamente, dificuldade zero, né? Então, segundo alguns analistas, essa geração ela também é marcada pela ausência da capacidade de ser ouvinte. Olha aí, um prejuízo aí da geração Z. Tem dificuldade de escutar. Para alguns especialistas é assim, provavelmente por não parar, né? Por estar direto ali focada a sua atenção para o digital, né? A maioria já não acredita mais em fazer uma só coisa para o resto da vida. Então, para ele já é natural não ficar numa mesma profissão e passar muito tempo nela, né? Lá na geração X, isso era, se determinado momento da vida as coisas não tiverem mais significado, sim, eles não têm problema de desapegar, de ir para ser pintor, ser artista, ser escritor, né, como a gente viu. Agora, já aqui na geração Z, isso já tem certa naturalidade para eles, né? Comenta aí se para você mudar de profissão seria uma coisa tranquila, né? Ou não, né? Então, para conhecer, na minha cabeça tem certo sentido a questão da permanência. A mudança também ainda é num caso de necessidade, né? Se as coisas realmente mudarem, né, perderem o sentido, ainda é assim. Mas já para essa geração Z aqui, o desapego quase que não ocorre, né? Não tem sentido, né, passar o resto da vida para eles, geração Z, a sua vida profissional em uma só empresa, por exemplo, né? Muitos da geração Z, inclusive, trabalham em casa, é o chamado home office, ganhando dinheiro em blogs, mídia, venda de anúncios, YouTube, publicidade, etc., né? Poderá haver uma escassez de médicos, cientistas no mundo após 2020,
justamente por isso, né? Então, havia essa previsão, né, de diminuição dessas funções, por isso, porque tem muita gente trabalhando como, por exemplo, como a gente conhece, os nômades digitais, né? É a geração mais fechada de todas, hein? Geração Z aí, onde cada uma está sempre fechada em seu mundo, isolado através dos fones de ouvido. Né? São os que escutam pouco, falam menos ainda, né? E aí uma coisa importante, né, citada aqui nesse artigo, os mais velhos desejam saber como, a segurança, né, a questão da segurança, enquanto os mais jovens querem saber o porquê, né, das coisas. Então fica aí essa indagação, né, gente? Essa indagação. Aqui, ó, a geração X não gosta de ser gerenciada nos mínimos detalhes. A geração Y preza por instruções específicas para realizar as tarefas. Ainda que os mais antigos não apreciem ser monitorados, gostam de saber o processo, entender como tudo é realizado e fazer parte dele também, né? A geração Y visa mais a estrutura, o resultado final do processo, mas quer tomar suas próprias decisões e fazer conforme entenderem ser melhor para o processo. Então, é isso. Pessoal, o nosso bate-papo aqui, essa nossa conversa sobre as diferenças entre gerações era isso, né? Então eu trouxe aqui algumas gerações essenciais para que a gente possa entender quem são os nossos pais, quem somos nós, né? O porquê da gente muitas vezes fazer as coisas de determinada forma, e os nossos possíveis alunos dessas gerações, né? Claro, se você é professor que dá aula para pessoas mais velhas, né? Mas mesmo assim, essa conversa sobre as diferenças entre as gerações, né, é importante para a gente entender o significado, o sentido das coisas. Talvez, com acesso a essas informações, com essa reflexão que eu tentei puxar aqui, a gente consiga planejar uma aula melhor, atender melhor o nosso público, né? É esse o nosso objetivo aqui, tá? E lembrando que como o nosso projeto aqui está apenas no início, eu não tenho ainda os mil inscritos, eu dependo de vocês com esse feedback nos comentários, para que eu possa saber se o conteúdo está chegando até vocês, se está ajudando de alguma forma. Se vocês querem que a gente mude de pauta, então eu preciso, principalmente no início, dependo muito de você que é inscrito aqui do canal, poder comentar essas coisas, para saber se a gente está indo no rumo certo, as adaptações que a gente precisa fazer, beleza? Então, gente, eu espero que tenha ajudado, um abraço bem grande e até a próxima. Valeu, tchau, tchau!